8h36 em São Paulo, pelo horário de Brasília. Nós vamos fazer conexão agora com a Alemanha, direto de Hamburgo. Está na ponta da linha conosco Sérgio Aveleda, especialista em mobilidade urbana, para conversar um pouquinho sobre tendências da mobilidade, porque o Aveleda está participando de uma feira internacional das mais renomadas, direto de Hamburgo. Ele conversa com a gente ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes. Que horas são por aí, Aveleda? Seja bem-vindo mais uma vez à nossa programação. Bom dia para você. Bom dia, Pedro. Infelizmente eu não estou mais em Hamburgo, cheguei ontem à noite de lá, estou aqui em São Paulo no mesmo horário que você, Pedro. Opa, então acordou cedo já está acostumado com o fuso aí? Não, cheguei ontem à noite, ainda estou me sentindo 5 horas na hora de almoçar, né? 5 horas para frente lá na Europa, né? O Aveleda então está aqui em São Paulo, mas esteve lá em Hamburgo para contar para nós o que ele viu lá, o que mais chamou a atenção, quais são as tendências de mobilidade urbana, o que você acha que poderíamos conversar aqui para grandes cidades como São Paulo, para melhorar esse trânsito infernal, esse problema no deslocamento que muitos e muitos brasileiros têm todos os dias para chegar ao trabalho, escola do filho e tudo mais. Hein, Aveleda? Ô Pedro, eu participei então do Summit UITP. O ITP é a União Internacional de Transporte Público. É uma entidade, Pedro, para você ter uma ideia, tem 140 anos. Muito antes do Brasil ter transporte público, ela já existia. E ela faz esse summit a cada 2 anos. Esse ano foi em Hamburgo e reúne os especialistas e o mercado produtor de todo o mundo. É impressionante. São milhares de pessoas num centro de exposições gigantesco. Eu participei de várias mesas de debate, fui palestrante numa delas e a gente pode observar algumas tendências que me chamaram muito a atenção. A primeira, Pedro, tinha uma exposição grande de ônibus. Nenhum ônibus de combustão interna, ou seja, nenhum ônibus que queima combustível. Todos os ônibus expostos elétricos, ou a bateria, ou inclusive um a hidrogênio. Mas nenhum fabricante levou o ônibus a diesel ou a qualquer outro combustível de combustão. Perdão aí a redundância, né? De motores de combustão interna. Isso mostra uma tendência global da sustentabilidade ter realmente chegado na agenda do transporte público e da adoção da eletricidade como meio de energia mais importante para mover os ônibus. Outra tendência, Pedro, esta ainda mais embrionária, é a autonomia dos veículos. Algumas experiências práticas concretas já de ônibus autônomos. Na Holanda, uma garagem completa de ônibus autônomos que usa autonomia só dentro da garagem. Então, o ônibus precisa ir para o lavador, precisa ir para manutenção, precisa ir para limpeza. Ele vai de forma autônoma, sem motorista. Na rua, não. Na rua, o motorista conduz. Mas isso libera motoristas para as atividades que realmente importam, que é transportar passageiros. Mas na China, já tem uma cidade com 50 ônibus elétricos operando elétricos e autônomos, sem condutores. Então, essa é uma outra tendência que a gente verificou. Uma outra tendência é sistemas de bilhetagem mais integrados. Você vê aqui na Grande São Paulo, a gente tem vários sistemas de cobrança, várias tarifas. Na Alemanha, com um único cartão e uma única tarifa que você paga por mês, você acessa todo o transporte público da Alemanha toda, de qualquer lugar do país. Então, isso facilita muito o uso. Soluções para o trânsito, Pedro, elas continuam baseadas no transporte público. Olha, não tem, eu sempre que falo isso, eu sinto que eu decepciono as pessoas. Não tem solução para o trânsito por automóvel. Ele não vai melhorar se a gente continuar enchendo as cidades de carro, porque não tem espaço, não tem o que fazer. Não adianta construir a pista central da Marginal. Quem lembra que foi construída a pista central da Marginal? O engarrafamento continua pior, aliás, está pior do que antes. Porque quanto mais espaço a gente der para automóvel, mais automóvel a gente vai ter e mais gargalos a gente vai ter. A solução para o trânsito está em transporte público de qualidade, acessível, confiável, rápido e confortável. As pessoas serem convidadas a deixar o automóvel para ir no transporte público. Vale dizer, um carro transporta em São Paulo, em média, 1,1 pessoa, mas ocupa 36 metros quadrados a 40 km por hora. Um ônibus transporta 80 pessoas e não tem política pública que vá melhorar o trânsito que não seja tirar as pessoas do carro, ou para o transporte público ou para a mobilidade ativa, as pessoas caminharem mais, andarem de bicicleta.
Essa é a única solução estrutural, de verdade. As únicas cidades que lograram êxito em melhorar o trânsito são as cidades que desestimularam o uso do automóvel e estimularam o uso do transporte público. Sérgio Aveleda está conversando conosco sobre o que ele viu na Feira de Mobilidade de Hamburgo, trazendo aqui aquilo que é tendência para discutirmos a necessidade e a viabilidade de adaptação. Você sempre fala sobre a criação de um cargo que seria uma autoridade regional de mobilidade, de trânsito, de transporte, porque pensar o transporte público dentro da caixinha e dos limites de cada cidade, você acaba não integrando, você acaba não pensando como um todo e as pessoas acabam se deslocando. Ninguém sabe que sai de São Paulo entre Santo André, entra em São Caetano, sai de São Bernardo. Para a pessoa que está circulando ali, ela está indo pelo caminho dela, né? Pouco interessa qual é a autoridade ali. E cada um tem um conceito. Quando você fala sobre a integração desses bilhetes, eu fico imaginando o nó que não dá na cabeça de quem já passou pela administração pública, como é o seu caso, imaginando implantar isso aqui em São Paulo com todos esses poréns que nós temos. É necessário, Aveleda, a gente pensar nesse modelo, uma lei federal que pode criar essa autoridade que esteja acima, né, do município e que controle o trânsito de uma forma regional. E aí, centralizando isso, fica mais fácil para implantar um único modelo de cobrança? Sem dúvida, Pedro. Você veja, né? Somos 39 cidades na região metropolitana de São Paulo, 23 milhões de habitantes, e mais o governo do estado, que faz o transporte intermunicipal, né? E faz o metrô e CPTM. Então são 39 secretários de mobilidade, cada qual pensando as coisas de um jeito. E você lembrou bem, as pessoas... Eu desafio aqui alguém me dizer onde está a divisa perfeita entre São Bernardo e São Paulo, entre São Bernardo e Santo André, entre São Paulo e Guarulhos, São Paulo e Osasco. A gente vive aqui como se fosse uma cidade única. Mas o transporte é pensado de forma muito fragmentada, cada um pensa de um jeito. E as tarifas é o melhor exemplo. Então imagina um cidadão que mora no bairro de Pimentas, lá em Guarulhos, e quer ir para o centro de Guarulhos. Ele tem que pegar um ônibus que é administrado pela Prefeitura de Guarulhos. Ela tem um bilhete, um cartão e uma tarifa. Aí ele chega lá no terminal, no centro de Guarulhos, e quer vir para São Paulo. Aí ele vai pegar o ônibus administrado pelo governo do estado. Aí é outro cartão, outra tarifa cheia. Elas não se integram, não tem desconto se andar junto. Aí ele chega em São Paulo, aqui no terminal na Armênia, e ele quer ir para Casa Verde. Aí ele tem que pegar o ônibus administrado pela SP Trans. Aí é o bilhete único de São Paulo e uma outra tarifa cheia. Ou seja, o sujeito tem que ter 3 bilhetes na carteira e vai pagar 3 tarifas cheias. Isso pode custar aí R$20 essa viagem. Ida e volta 40, R$200 por semana, R$800 por mês. Qual é a mensagem que nós estamos dando para ele? Compra uma moto. É mais barato e mais fácil. Então, se a gente quer, de fato, que a mobilidade urbana nas regiões metropolitanas funcionem, nós precisamos unificar. E a gente tem bom exemplo aqui no Brasil, mostrando que não precisa de lei federal. Já existe desenho institucional para isso acontecer. Goiânia e Vitória, Goiânia em Goiás, Vitória no Espírito Santo, são 2 exemplos de regiões metropolitanas que funcionam bem, que estão integradas, têm tarifa única, os ônibus são pensados de maneira única, isso diminui os custos, acaba com a concorrência. Quantos ouvintes estão me ouvindo e sabem que ele pode escolher entre ônibus intermunicipal e municipal, um concorrendo com o outro, um sobre o outro? Ou então o ônibus concorrendo com o metrô, com a CPTM, com os trens, com a região metropolitana de trens. Então nós precisamos ter uma autoridade que pense isso de forma única. É isso que está acontecendo nos países mais desenvolvidos. Vitória e Goiânia estão a dar o exemplo aqui no Brasil. Isso depende da vontade política do governador e dos prefeitos. Se eles tiverem vontade política disso acontecer, eles podem formar um consórcio e reorganizar a mobilidade urbana na região metropolitana, e aí nós vamos assistir uma revolução no uso do transporte público, na racionalidade, no barateamento dos custos e da tarifa. Participação muito efusiva de ouvintes hoje, para nossa satisfação aqui no Jornal Gente. Tem um ouvinte que tem uma colocação para o Aveleda fazer as ponderações necessárias. Vamos ouvir. Oi, Pedro, tudo bem? De novo, Antônio Laverde. Eu estou ouvindo um negócio da Alemanha aí. Rapaz, eu estive lá na Austrália. Lá você usa o cartão de crédito para pegar ônibus, pegar bonde, pegar o metrô, trem. Tudo cartão
de débito, crédito. Você vai lá, resolve o problema. Mas não é que estamos atrasados, é uma burocracia boba isso. Isso pode ser implantado em qualquer país. O ônibus a hidrogênio, caminhões a hidrogênio, isso daí já era para estar funcionando já há 30 anos. O Brasil tem uma capacidade incrível para ter os caminhões e ônibus e hidrogênio. Carro pequeno já não digo não, porque a usina para o hidrogênio é um pouco pesado, mas para ônibus, trem e caminhões, hidrogênio. Não precisa de bateria também, que nós temos um problema seríssimo com o descarte das baterias depois. Então, o hidrogênio vai ser o futuro. Antônio Laverde, Florianópolis. E aí, Aveleda? Olha, de fato, o nosso ouvinte tem toda a razão. Há uma tendência muito forte do uso da eletrificação no transporte. Essa questão do descarte da bateria, eu não registrei o nome do nosso ouvinte, mas eu quero dizer a ele que isso não existe. Antônio, as baterias não serão descartadas. Se você fosse um empresário de ônibus e comprasse 100 ônibus elétricos hoje, amanhã já tinha gente batendo na porta da sua garagem querendo comprar as baterias. Mas como assim? Eles pagam a bateria no preço de hoje para vir buscar daqui 8 anos, porque quando a bateria não servir mais para o ônibus, ela vai servir para o armazenamento estático. Por exemplo, você tem uma usina eólica que gera energia num determinado horário do dia e depois não tem mais vento. Então você põe essas baterias lá para ela armazenar a energia gerada e você entregar energia todo o tempo. Quando elas não servirem nem mais para isso, elas serão recicladas. Nós já temos no Brasil hoje recicladoras de baterias. O problema da bateria é outro, é a mineração. Nós precisamos garantir que a mineração tenha respeito social, ambiental, para que ela não seja predatória. Mas você também tem razão, o hidrogênio está avançando. Eu participei de um painel, Pedro, que mostra que em Barcelona a gente já tem 45 ônibus a hidrogênio e em Los Angeles a gente tem 327 ônibus a hidrogênio operando. Ou seja, já não é mais uma coisa só de estudo acadêmico, já tem operação. Ainda temos desafios. Primeiro, produzir energia, produzir hidrogênio consome energia elétrica. Não adianta fazer usina de carvão para produzir hidrogênio, nós precisamos garantir que o hidrogênio seja verde. Daí o Brasil é muito competitivo. O Brasil é o país que tem a matriz mais renovável de energia no mundo, entre as grandes economias. 86% da nossa energia é de fonte limpa. Isso é um bônus que nós temos formidável. Então a gente pode produzir hidrogênio no Brasil com a certeza de que a energia é limpa. Segundo, o hidrogênio é um material que ainda desafia muito, porque ele é muito inflamável e tem um desafio de armazenamento. Mas o que a gente viu lá no Summit, em Hamburgo, é que o ônibus está cada vez mais eficiente, consumindo menos hidrogênio por quilômetro rodado, já há mais técnicas de armazenamento, ou seja, de fato, o Antônio tem razão, o hidrogênio está chegando cada vez mais efetivo. Enquanto isso, a gente já tem a tecnologia das baterias. São Paulo já tem a terceira maior frota de ônibus elétricos da América Latina, só perde para Santiago e Bogotá. O Brasil está avançando na eletrificação dos ônibus, a gente tem fábrica no Brasil, domina a tecnologia, temos fabricantes multinacionais e brasileiros fabricando ônibus elétrico aqui, ou seja, nós precisamos resolver ainda a equação do investimento. Para isso, o governo federal está emprestando recursos do Fundo Clima, que é um recurso muito barato, para várias cidades no Brasil eletrificarem parte das suas frotas. Bancos internacionais como o BID, o Banco Mundial, também estão financiando, ou seja, o cenário, a gente pode dizer, é razoavelmente otimista. Tem o desafio, como o São Paulo está mostrando, da infraestrutura. É preciso levar energia para as garagens. Mas, sem dúvida, isso será resolvido. Ainda está muito lento, mas eu não tenho dúvida que será resolvido. Então, essa é uma tendência, o Antônio tem razão. Sérgio Aveleda, e sobre os outros modais de transporte, né? Nesse encontro internacional, nós acompanhamos algum tipo de novidade para o transporte subterrâneo, o transporte sob trilhos que fica em cima da terra. Você também acredita nesses outros modais que em alguns locais funcionam bem, por exemplo, o transporte fluvial de passageiros e até os teleféricos, né, que chegaram a ser mencionados aí de uma maneira mais simplista recentemente em São Paulo, mas que funcionam em alguns locais do mundo, né, Aveleda? Perfeitamente, Pedro. Eu estive num painel sobre teleféricos, porque eu estou muito interessado nesse assunto. Primeiro, eu tenho ido muito à Colômbia, a Medellín e Bogotá, levado
pessoas aqui do Brasil para conhecer as experiências de lá, que são maravilhosas. Medellín tem 5 linhas de teleféricos que funcionam muito bem, já transportaram desde o começo dos anos 2000 mais de 500 milhões de pessoas, mas não só elas servem como transporte, como elas mudaram o urbanismo das comunidades onde elas estão inseridas. São comunidades carentes, em geral nos morros, que eram completamente abandonadas e muito violentas. Bogotá reduziu nos últimos 25 anos em 97% o índice de homicídios. Era a cidade mais violenta do mundo. Hoje é a maior cidade turística, apesar de não ter praia, de não ter montanha turística, na Colômbia, porque todo mundo quer conhecer o que Bogotá fez. E a última operação militar nas comunidades foi em 2003. Eles resolveram o problema da violência com urbanismo social e não com mais violência. E o teleférico foi uma política de urbanismo social. As estações do teleférico têm equipamentos públicos, centros culturais, centro de atendimento às mulheres, escolas. Aquilo se transformou ao redor do teleférico, a comunidade se transformou. A Prefeitura de São Paulo está estudando um teleférico, por exemplo, para Vila Nova Cachoeirinha, que me parece muito apropriado. Aquela proposta da campanha eleitoral de um anel de teleférico, evidentemente aquilo não tinha embasamento técnico sólido. Mas um teleférico que conecte uma comunidade ao transporte público, ele tem a possibilidade de melhorar muito a mobilidade, a acessibilidade, reduzir o tempo de viagem, mas principalmente levar um equipamento público de qualidade, bonito, eficiente e que pode ajudar a transformar a realidade daquela comunidade. No Rio de Janeiro, a gente teve experiências muito boas que, infelizmente, foram paralisadas por falta de pagamento. O governo do estado parou de pagar o operador dos teleféricos, que era o teleférico do Complexo do Alemão e o teleférico do Morro da Providência, que a gente tem muita esperança que voltem a funcionar. Mas eu acredito sim no teleférico como um meio de ligação eficiente para determinadas localidades, com determinadas características e com um efeito urbanístico muito eficiente. Em termos de metrô e trens, muitas novidades. Em Hamburgo já opera um trem a hidrogênio, ou seja, um trem que produz a energia para ele próprio através de células de hidrogênio. E quando você esclarecer os ouvintes, o hidrogênio, o gás que sai do escapamento é água pura. Então ele é muito limpo, muito limpo. A gente viu novos sistemas de sinalização mais eficientes e inclusive sistemas de VLT autônomos, que não tem operador. Então, isso vai elevar muito a segurança e vai elevar muito a produtividade desses sistemas. Essa outra tendência que a gente observou. Tem um operador de VLT na Noruega que todas as manobras na garagem são feitas sem operador. Outro Antônio Oliveira mandou mensagem para nós falando que em Goiânia também usa o cartão de crédito no transporte coletivo urbano. Outro Antônio, só tem Antônio hoje na audiência aqui, viu, Aveleda? Antônio de Santos. Mês de junho, Santo Antônio. Santo Antônio. Por que no Brasil não utilizamos melhor o etanol para a tecnologia em combustível para o transporte público? Tem alguma resposta para isso? Tem sim, Pedro. O etanol ele é muito eficiente para substituir a gasolina, como a gente já sabe há quase 40 anos, né? Quase 50 anos. Há 50 anos, né? A gente começou o programa do etanol, mas o motor a gasolina é diferente do motor de ônibus, que é a diesel. O diesel de cana-de-açúcar ele ainda é muito caro, muito caro. Ele não é economicamente viável. Então, por isso que a gente não usa o etanol para movimentar o transporte público. O motor do ônibus ele precisa ser no ciclo diesel, porque ele precisa de um torque que o motor de carros leves não entrega. E aí o diesel de cana-de-açúcar ele ainda não é eficiente. E vamos lembrar que, vamos supor que ele fosse, a gente precisaria expandir muito a produção de cana-de-açúcar para entregar combustível para os ônibus. Isso faria com que a gente ou diminuísse a área de produção de alimentos, ou expandisse a fronteira agrícola para cima das nossas florestas. Duas coisas que a gente não tem muito espaço para fazer. Não dá para diminuir a produção de alimento e nem dá para invadir mais a floresta, que ao contrário a gente precisa preservar, senão de nada adianta eu ter um combustível limpo nas cidades queimando floresta, né? Então por isso que o combustível de cana-de-açúcar ele não é empregado no transporte público. Muito bem, Sérgio Aveleda, tem mais uma pergunta para você aqui do Bruno. Bruno Augusto, nosso ouvinte de Interlagos. Quanto custa o teleférico aí pelo mundo? É mais ou menos que nem o trem e o ônibus? É mais ou menos esse valor? Não, é bem mais barato. O custo de implantação é muito mais barato.
Eu não tenho aqui o valor agora, estou até com a anotação aqui da sessão, mas é infinitamente mais barato. Agora, ele não substitui metrô. Ele não é um transporte de alta capacidade, ele é um transporte de baixa capacidade. Ele é para conectar uma comunidade ao transporte público. Ao invés daquela comunidade descer de moto, de vans ou de micro-ônibus, ela vai no teleférico, que é bonito, é super agradável e ajuda a reestruturar o urbanismo. Mas o custo de implantação é muito barato, Pedro. De fato, é muito barato. Muito bem. Esse é o Sérgio Aveleda, sempre falando conosco sobre mobilidade, quando há algum assunto no noticiário ou quando temos a oportunidade, né, de aprender sobre o que o Aveleda viu em encontros nacionais e internacionais, as tendências da mobilidade presente aqui no debate da Rádio Bandeirantes. Sérgio Aveleda, bom fim de semana, obrigado pelo papo, até uma próxima. Obrigado a você, Pedro, obrigado a todas e a todos os ouvintes da Band. Um abração, bom fim de semana. Bom fim de semana, vamos saber então como é